Ai, coisa boa, né? A frase foi, Elô acordou. Elô acordou. Eu fiquei ouvindo. Elô acordou. Elô acordou. Sentei aqui, Elô acordou. Existem momentos que dá aquela impressão de que não precisa falar mais nada, né? A gente não precisa falar mais nada. Graças a Deus, e como foi falado, é muito importante a gente continuar agradecendo e pedindo. Quero agradecer a todas as pessoas que vieram de xadrez hoje. Teve até pessoas que vieram de calça xadrez hoje. Você sabe quem você é. Eu tentei vir aqui com uma blusa xadrez da outra vez e recebi muitos convites para enfeitar a mesa do almoço. Nenhum convite para almoçar, né? Interessante isso. Ninguém me chamou. E eu fiquei um pouco preocupado de ser chamado hoje para piquenique no parque, mas até agora não. Até o Bruno está de xadrez. Maravilha. Marcos, capítulo 5. Nós temos uma mulher que, como foi lido no versículo 25, ela estava 12 anos sofrendo de hemorragia. Tinha procurado todo tipo de médico, todo tipo de tratamento. Ela tinha gasto tudo que ela possuía e nada ajudava ela a melhorar. Pelo contrário, o texto diz no versículo 26, indo a pior. E no 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu não sei se você tem essa experiência de tentar e tentar e tentar por alguma coisa, de buscar e buscar e buscar uma solução, de gastar e gastar e gastar, tentando arrumar, melhorar, trabalhar algo. E você ora, e você ora, e você ora, e passa 1 ano, e passa 5 anos, e passa 10 anos, e pode passar 15 anos ou 20 anos. E o que acontece com o tempo? É que vem o desespero. Situações que para nós são impossíveis de arrumar, de consertar, de melhorar, buscando de todas as formas possíveis, até pedindo para o Senhor. Mas vem o desespero. E quando você vive no desespero por um certo tempo, o que acaba acontecendo? Vem a desesperança. E a desesperança, ela é terrível. Porque é na desesperança que a gente acaba pensando que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E imagina essa mulher passando do desespero para a desesperança, mas ela escuta falar sobre a fama de Jesus, e ela fica sabendo que Jesus está curando pessoas, e ela pensa, se eu apenas conseguir esticar a minha mão e tocar na roupa dele, eu posso ser curado.
Jairo, que foi lido aqui também, que é na passagem antes. Ele é um chefe da sinagoga. Ele viu Jesus, se prostrou aos seus pés para fazer um pedido pela saúde da filha. Isso é um homem desesperado. Isso é um homem que não sabe mais o que fazer e está suplicando por ajuda. E ele diz, a minha filhinha está à morte, está para morrer. E ele diz para Jesus, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Só que, interessantemente, logo depois que a mulher da hemorragia é curada, no versículo 35 diz, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, chegaram pessoas da casa de Jairo, e a quem disseram, tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre. Jairo está lá esperando Jesus ir na casa dele, porque não precisa incomodar mais não. Já faleceu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem ouvir essas palavras, sem atentar para elas, disse ao chefe da sinagoga. Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Creia. É Deus nos convidando para ter fé, que com Deus tudo é possível. Não tem nada que Deus não possa fazer. E para acreditar nisso, não importando o que é, nem o que está acontecendo, nem o tipo de dificuldade, e nem se Deus está com pressa ou não para resolver. Mas creia. É tão interessante que Jairo pensava que Jesus tinha que ir lá impor as mãos sobre a filha dele. A mulher pensava que tinha que tocar na roupa para ser curada. E a gente sabe de uma história que tem em Lucas capítulo 7, de um centurião, um comandante de exército que tinha 100 homens debaixo do seu comando. Chamou Jesus para curar seu servo, nem deixou Jesus ir para a casa dele. Ele disse, eu sei como é a autoridade, eu sei como é mandar. Eu mando em homens e eles fazem isso ou aquilo. Se o Senhor mandar, está feito. E Jesus disse, fé igual a essa eu não vi em lugar nenhum em Israel. E o incrível de pensar sobre essas três pessoas é que, apesar da fé do centurião, está mais alinhado com o poder de Deus, que Deus é só, não precisa ir, não precisa tocar, não precisa nada. Mas Jesus atendeu essas pessoas na sua fé. Jesus curou a filha de Jairo, Jesus curou a mulher com a hemorragia, Jesus curou o servo do centurião. Ele chegou até as pessoas onde elas estavam. Agora, isso é para a gente se acomodar na nossa fé? Não. Isso é para a gente olhar para Deus e deixar Ele fazer crescer a nossa fé, confiando e entendendo quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer e o que mais importa para Ele. Já orei por muitas coisas na minha vida, eu vou lhe contar uma. O meu irmão e minha cunhada tiveram uma filha, nasceu com um defeito genético, trissomia 18, um cromossomo a mais na cadeia, né, no 18º cromossomo. Em vez de 2, tinha 3. A maioria dos bebês que nascem com trissomia 18 morrem. E, de fato, esse bebê ficou na UTI por 1 mês antes de falecer. Tinha um buraco no coração e outros problemas. E eu me lembro pensando, poxa, Deus, eu conheço
tantos pais ruins que os filhos ficam saudáveis, e aqui está pais bons que vão amar essa criança, que vão cuidar dela. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o suficiente para entender essa situação. E uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida é caixão de bebê. Pensa numa coisa horrorosa. Normalmente você precisa de 4, 6 pessoas para carregar um caixão. Caixão de bebê, qualquer pessoa pega. É desse tamanho, tão pequeno. E nós ficamos olhando para essas situações e nós queremos entender. Nós queremos saber o que Deus está fazendo e nós queremos saber o que Deus vai fazer. É um desejo nosso. O desejo não é errado, mas temos que tomar cuidado para que as nossas vontades de conhecer, entender e saber o que Deus está fazendo, para que não atrapalhem a nossa fé e não atrapalhem o que nós estamos fazendo nessa caminhada com Cristo. Eu lembro que uma vez eu me atrasei, eu fui num lugar errado para resolver um problema, me atrasou. Peguei uma rua que eu não ia pegar, essa rua estava em obras, me atrasou mais ainda. Finalmente eu cheguei onde eu queria, duplamente atrasado, e o lugar tinha acabado de ser roubado, levaram todos os celulares, todas as chaves de todos os carros, todos os computadores e assim por diante. E eu estava lá, doido para ir resolver meu problema e parece que Deus estava me segurando para eu não chegar lá e eu reclamando e Ele me segurando. Mas a partir daquele dia, eu comecei a pensar, ok, eu estou vendo esse livramento aqui, esse eu compreendo, né? Percebi, me atrasei, livramento. Botaram arma na cabeça das mulheres nessa situação. Podia estar com a arma na cabeça da minha. Minha esposa estava comigo. Então eu entendi o livramento. Lá vem o bonitão. No ofício sagrado. Mas teve uma coisa que aconteceu. E olha que eu trouxe a minha, mas ficou escondida aqui. E esse aqui está mais geladinho. Eu comecei a pensar sobre todas as coisas que eu não sei que Deus está fazendo. Saber de uma ou outra, isso é fácil. E o que você não sabe? Aí eu comecei a pensar, Pai, todos os livramentos que o Senhor já me deu e eu não faço ideia. Esses dias o avião ia decolar, faltavam uns 3 segundos para sair do chão, um pássaro entrou na turbina, o avião freou com tudo, saiu até fumaça branca assim do pneu da freada. Mais 5 segundos poderia ter sido uma história bem diferente, né? Essa daí eu percebi. Foi a primeira vez na minha vida que eu não vi ninguém atrasar no avião e reclamar. Uma reclamação sequer. Ganhamos uma refeição de graça, mas isso é besteira. Normalmente, mas que droga, está demorando, não sei o quê. Ninguém, não me deram um pio dentro daquele avião. Ninguém reclamou de nada. Aquele avião teve que ser colocado de lado, teve que esperar outro, todo mundo lá feliz e contente. Por quê? Porque sabia que tinha sido preservado de uma coisa pior. Sabia. O problema é quando a gente não sabe. Aí quando a gente não sabe, aí eu vou te dar a notícia ruim, tá certo? Você não sabe da maioria das coisas que Deus está fazendo. Nem nessa situação da Elô. A vida dela é uma peça de um quebra-cabeça. É uma peça. Deus, às vezes, usa uma situação para tocar 1000 vidas. A gente não sabe. Mas a gente quer saber. E a gente fica impaciente para saber. E a gente fica desesperado para saber. E aí, do desespero para a desesperança é um pulo.
E aí a pergunta vem, onde que está a sua esperança? Eu tenho um amigo que eu trouxe para Cristo, era da escola, e isso foi mais ou menos em 1986. Tinha 16 anos. E ele se tornou cristão e um ano depois, mais ou menos, ele estava andando num muro muito alto. E eu disse, irmão, sai daí, você vai cair. Ele falou assim, relaxa, eu tenho Golden. Golden, na época, era o melhor plano de saúde de Recife e Pernambuco. Ok? Aí a gente está andando atrás da picape do meu pai e ele está sentado, sabe, na quina da porta de trás e meu pai andando a 50, 60, 70 por hora. Sai daí, rapaz. Relaxa. Eu tenho o Golden. Jairo sabe de quem eu estou falando. A gente está descendo um viaduto em Recife, com carros ao lado, toda a velocidade, às vezes tem um pouco de areia. Eu gritei para ele, está indo rápido demais. Ele, relaxa, eu tenho Golden. Agora, pense comigo, um plano de saúde que vai juntar os pedaços se eu cair de uma picape indo a 70 por hora e outro carro passar em cima. Ele falava isso com um sorriso tão grande no rosto dele. Relaxa, eu tenho Golden. E a gente olhava para ele e não acreditava, e ele não mudava de jeito nenhum o comportamento. Mas plano de saúde vai consertar tudo e qualquer coisa? Onde está a sua esperança? Está no plano de saúde? Está na sua conta bancária? Está em Deus? Aí a pergunta vem, Deus vai consertar tudo e qualquer coisa? Não necessariamente. Não necessariamente. Deus está nos chamando para confiar nele. Mais do que na resposta dele à nossa oração. Deus está nos chamando para a gente se render a ele, porque temos certezas. Eu estava falando aqui sobre o que a gente não sabe. Eu poderia passar o dia todo falando para você tudo que eu não sei. Mas a certeza que a gente tem, qual é? Que Deus é bom. Deus é completamente bom, 100% bom. E que Ele nos ama. Muito, muito, muito. Ele nos ama muito. Essa é a certeza. O que Ele está fazendo, o que Ele está pensando, de que forma Ele vai usar, eu não sei. Mas eu sei que Deus é bom e eu sei que Deus nos ama. E é nesta certeza que a nossa esperança é colocada em Deus, não importa o que aconteça, não importa a situação que surja, a gente confia no Senhor. E entregamos as nossas vidas ao Senhor. E nas orações a gente diz, Pai, o meu desejo é esse. Mas o Senhor sabe de coisas que eu não sei, o Senhor tem uma sabedoria que eu não tenho, o Senhor olha para trás, no presente e para o futuro, o Senhor tem tudo nas mãos. Então eu não sou doido de dizer, faça a minha vontade, mesmo que a sua seja outra. Isso é loucura. É dizer, Pai, desejamos isso, essa cura, essa situação, que o Senhor melhore isso. Mas o Senhor está acima de tudo, o Senhor sabe de coisas que nós não temos como saber. E nós rendemos, através da fé, nós rendemos as nossas vidas e a nossa esperança, não que o Senhor vai consertar tudo, mas a nossa esperança que o Senhor é a pessoa perfeita em alguém que nós possamos confiar. Eu quero ler com vocês uma passagem em Isaías, capítulo 53. A gente conhece muito bem essa passagem,
Mas eu creio que um convite está sendo feito nessa passagem e eu quero pensar com vocês. Olha o versículo 3. Está falando sobre Jesus. É uma profecia, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Parecia que ele estava sendo castigado por Deus. Mas, não era isso, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus é incrível porque ele é o ferido que cura. Inclusive, pensando sobre isso, o ferido da cruz se tornou a fonte de cura para toda a humanidade. A sua ferida é a nossa esperança. Sua ferida é a cura da nossa alma da pior doença possível nesse mundo, que é o pecado. Mas pensando sobre Cristo e pensando sobre a formação espiritual que Deus está nos formando na imagem de Cristo e que nós devemos olhar para Cristo e andar nos seus passos, será que Deus não está nos chamando para ser pessoas feridas que curam? Jesus, o grande ferido que cura, pode usar você e suas feridas para tocar vidas e almas. Nós temos irmãos na fé que são ex-drogados. Aí sabe o que acontece? Eles pegam uma pessoa que está com vício de drogas e ele senta e conversa. E quando a pessoa dá uma desculpa, ele diz, essa desculpa eu usava também, mas... E ele vai trabalhando com a pessoa e a pessoa tenta sair por aqui e ele, e tenta sair por ali. E ele diz, tudo que a pessoa vai dizer, tudo que vai acontecer, as amizades, ele mostra e a pessoa passa por aquilo e volta e diz, tudo que você falou aconteceu. Ele diz, sim, aconteceu porque aconteceu comigo. Eu estou aqui, quer ajuda? No AA, é um monte de gente que nunca bebeu álcool tentando ajudar quem bebeu álcool. É isso? Não é? Alcoolistas anônimos. Pessoas que tiveram vício em álcool ajudando pessoas com vício em álcool. São feridos que estão curando pessoas que estão feridas. Imagina um deficiente visual ensinando uma pessoa que acabou de perder a visão como lidar com isso. Melhor do que eu, né? Imagina o desesperançoso se tornando um canal de esperança. Imagina, desesperançoso, Deus dá aquela virada e a pessoa que mais se via desesperançosa se tornando, nas mãos de Deus, um canal de esperança. O doente se tornando um canal de cura. Lá no Nordeste, quando alguém perde um bebê, sabe quem são as primeiras pessoas a aparecer lá? Meu irmão e minha cunhada. Eles vão lá, eles abraçam, eles choram, eles oram, eles apoiam. E não é só no primeiro dia, não, e na outra semana, não. Eles sabem que aquele casal vai precisar de um acompanhamento. E eles são as pessoas perfeitas para fazer isso. Por quê? Porque foram extremamente feridos. E agora Deus pode usar aquilo para curar
e ajudar e apoiar alguém que está sofrendo muito. Eu e você, nós temos uma mania de querer nos livrar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as doenças. Estamos sempre orando para nos livrar dessas coisas. Sabe o que Deus mais quer do que limpar as nossas vidas de qualquer dificuldade, ou problema, ou doença? O que Ele mais quer é nos usar para tocar vidas. É nos usar para tocar profundamente uma alma, dentro da igreja ou fora. Para tocar pessoas, para conhecer e vir para Cristo. Eu não sei o que você já passou. Eu não sei que feridas ou machucados você carrega dentro de si. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas talvez você é exatamente o que Deus quer usar para tocar a vida de alguém. Sua experiência, sua dor, suas tribulações, talvez fazem você a pessoa perfeita para atender esse chamado de Deus na vida de alguém. A situação da mulher com hemorragia e Jairo nos dão esperança no poder de Jesus Cristo. Mas quando realmente abraçamos a ideia do poder de Jesus Cristo, nós sabemos que curar o físico é uma coisa, curar a alma é outra. São dimensões diferentes. Claro que curar o físico é muito importante, mas a alma mais ainda. E será que Deus não está chamando pessoas feridas aqui nesse salão para ser canais de cura para a vida de outras pessoas? Jesus é sempre a solução, mesmo quando não tem solução e mesmo quando a solução não vem. Ele, a pessoa dele, é a solução. O problema, a circunstância, algumas vão se resolver, outras não. Mas Cristo é a pessoa. E Deus está nos chamando para confiar e nos entregar e nos render. Orem comigo. Pai amado, Deus querido, o Senhor visita as nossas vidas com muita frequência. E mesmo que a gente não tenha ideia da quantidade de coisas que o Senhor faz, estamos sempre vendo, Pai, a sua mão, sempre vendo o Senhor presente, fazendo coisas que sabemos que só pode ter vindo do Senhor. E por isso que mais uma vez agradecemos pela Elo, pedimos a sua bênção sobre ela e toda a família nesse momento. Pedimos que o Senhor traga ela de volta para Campo Grande sã e salva. E, Pai, pedimos por a nossa fé, porque nós queremos ir além. Nós queremos conhecer o Senhor mais profundamente para realmente depositar a nossa fé na sua pessoa e não simplesmente no que o Senhor vai fazer ou não vai fazer. E, Pai, eu sei que tem machucados aqui, feridas abertas, pessoas sofrendo. E nós pedimos por bálsamo, nós pedimos por cura, não só do corpo, mas do coração e da alma. E pedimos, Pai, que o Senhor ajude, que o Senhor nos conecte, que possamos, Pai, estar mais a par do que acontece na vida de cada membro do corpo de Cristo. Mas também pedimos, Pai,
a sua ajuda para seguir o caminho de Cristo. E se precisamos, Pai, sofrer algo, ou se vamos sofrer algo, e o Senhor vai usar aquilo para abençoar vidas, então nós nos colocamos, Pai, à sua disposição. E que cada um, Pai, aqui possa olhar para dentro de si e no histórico da sua vida e de pensar em como essa história pode servir para ajudar alguém que está sofrendo. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem mexido nas nossas vidas, tocado as nossas histórias. Nós temos algo para contar, que possamos abrir a boca e falar o que o Senhor tem feito. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e pedimos essas coisas. Amém.